Porque é aquele negócio, professor de música, ele pensa primeiramente no óbvio, que é o de uma aula particular. Aquela aula particular tradicional que ele dá na casa dele, né? Começa no lugar que dá na casa, às vezes é no próprio quarto, enfim. Então ele é oficialmente um professor de música. Okay. Para mim começou com 16 anos. Eu lembro que eu estava lá em Cabo Frio, um colega meu chegou assim e falou para mim: eu queria aprender o que você está tocando nos shows que eu vejo, teus solos são modernos, você pode me ensinar isso? Eu falei: posso. Quanto você me cobra? Eu cobro tanto. Eu lembro que, eu cobrava R$10 por aula, alguma coisa assim, mas isso já tem 20 e poucos anos, né? Mas ali eu comecei a ser um professor, eu não estava pensando em colocar, variar as fontes de renda como professor de música, mas tem muito professor que está há 10, 20 anos dando aula e a única coisa que esse professor faz é o quê? É dar uma aula particular. Então não dependa de aula particular, principalmente se for somente presencial. Que a gente viu claramente agora com a pandemia de 2020 como que deixou claro que você não pode depender de ter um aluno presencial para acontecer. Então aí a gente passa para um segundo nível, que são as camadas que o professor de música pode atuar. Eu posso adentrar um pouco mais aqui, mas a primeira camada é a óbvia, que é a aula particular presencial. A segunda camada é quando você começa dessa mesma aula presencial, mas no virtual. Então você pega alunos do Brasil inteiro ou do mundo todo. A terceira camada é quando você começa a dar aula em grupo, para poucas pessoas, 2, 3 ou para muitas pessoas. Então tem vários formatos que podem ser presenciais ou virtuais, workshops, masterclass, aulas em turmas, webinário. E a quarta camada é a que a gente chama de renda passiva, onde o professor ele grava o conteúdo dele, o conhecimento musical dele, a didática dele, num curso, e ele entrega através de uma plataforma ou da maneira que ele achar mais adequada. E a quinta camada a gente fala que é quando o professor ele combina o que ele gosta de fazer, de entregar com aquilo que dá mais retorno para ele. Legal, então eu queria que você falasse agora um pouco de algo que você é especialista, que é sobre venda de cursos online. Né? Curso online é algo que vende todo dia, se você sabe fazer um bom marketing disso. Né? Fala um pouquinho sobre os cursos online. Então, eu já estou fazendo curso online desde 2009. Como eu comecei da maneira mais descompromissada e eu não tinha uma intenção de fazer disso um modelo de negócio para mim. O que aconteceu foi que eu tinha voltado a morar no Brasil e eu estava dando aula particular e algumas pessoas que não moravam... Agenda, né? E algumas pessoas que não moravam no Rio de Janeiro, já dos Estados Unidos eu já dava aula para o Brasil, não sei se você lembra disso, né? Então, em 2007, mais ou menos, já estava dando aula pelo Skype. Lembro. Quando eu voltei, então, algumas pessoas no Brasil queriam ter aula comigo, mas não podiam pagar o valor da aula. Então, um cara uma vez me perguntou: você não pode gravar para mim um conteúdo sobre esse tema? Eu acho que era tríades, se eu não me engano, o tema. E me vender? Eu falei: poxa, interessante isso, porque eu posso gravar para o cara e esse mesmo conteúdo eu posso vender para outras pessoas. Então, foi ali que começou para mim videoaula. Eu gravei com uma câmera Cybershot, que era uma câmera digital para tirar foto. Não tinha nenhuma pretensão de qualidade, nem nada. Era uma câmerazinha ali, eu entregava o conteúdo. Naquele momento, em 2009, aquela qualidade era aceitável. Não tinha microfone. Era o som da câmera mesmo. Era bem amador, bem amador. Mas ali foi meu início. Eu sempre falo que a aprendizagem é ativa. Se você não pega e faz, você não evolui, não aprende, tá? Mas ali começou para mim um novo modelo de negócio, porque eu pensei: se todo o conhecimento que eu tenho, que eu estou dando para os meus alunos particular, que eu cobro um valor X, eu posso cobrar 4, 5, 6 vezes menos, entregar esse conteúdo, democratizar o conteúdo e, ao mesmo tempo, criar essa renda passiva. Então, jogo de ganha-ganha. Quem não tem condição de pagar pela minha aula particular vai poder ter acesso a esse conteúdo e eu também vou estar ganhando, porque eu vou investir meu tempo para gravar esse conteúdo uma única vez e vou poder vender várias outras vezes. E olha só que interessante, até hoje acontece isso, né? Ontem mesmo um cara me procurou no WhatsApp, falou o seguinte: Matheus, eu tenho os seus DVDs que eu comprei em 2013. 2013, eu parei de vender DVD em 2015. E falou que quero estudar na escola.
Você pode fazer alguma condição para mim diferenciada? Olha só, uma pessoa que comprou para mim o DVD há 10 anos atrás, voltou a me procurar hoje para estudar na escola. E quando eu abri a escola física e virtual, meus primeiros alunos da escola virtual foram os alunos do DVD. Então você percebe que tudo é uma construção. Hoje você entra na escola, vê centenas e talvez milhares de horas de aulas gravadas, dezenas de apostilas feitas, playbacks, 500 alunos ativos numa comunidade, a estrutura com 10 mentorias por mês. Você pode pensar, nossa, cara, eu não tenho como replicar isso aqui. Mas eu comecei de uma maneira muito amadora. E cada ano a gente progride e sempre está melhorando. Sempre buscando. Mas a gente está falando aqui sobre fazer dinheiro, né? Então eu pensei, como você falou, não colocar os cestos os ovos numa mesma cesta. Então se você é um professor que dá aulas particulares, né? O que eu indicaria é que esse professor começasse a dar aulas em duplas, por exemplo. Você vai vender um pouco mais barato para aquela pessoa que pagava particular, e aí você vai vender duplas, trios ou até mesmo até 5 pessoas, que são aulas em turma. E isso, inclusive, é um formato ideal para quem está com a agenda cheia. Exatamente. Ou com a agenda quase cheia. Você pode oferecer para os alunos que pagam particular, para eles migrarem para um formato de aula em grupo, ou quem tem uma aula particular e quer ter um plus, ou seja, uma aula em grupo, ele pode ter. Você pode vender também. Porque vários alunos, eles querem ter mais um tempo com o professor, tocando com outras pessoas, você pode ter uma mini prática de conjunto, sem bateria. 2, 3 instrumentos harmônicos e melódicos, né? Sim. 3 guitarras, por exemplo, e tá tudo certo. Então, ó, para essa pessoa que só dava aula particular, começar a dar aulas em duplas, trios ou turmas. Tanto no virtual quanto presencial, não precisa ser só presencial. Não, isso. Primeiro eu tô falando assim, a gente tentar enxergar esse dinheiro, não é isso que a gente falou aqui hoje? Sim. Então, a pessoa tem essas aulas presenciais. E aí, através dos cursos online, sejam eles dados ao vivo, sejam eles cursos gravados, porque no ao vivo ele pode ter vários alunos numa mesma classe. Inclusive no virtual também, né? Não, então, ao vivo que eu digo é virtual. Sim. Ao vivo que eu digo é no ao vivo, Você né? pode Gravando, ter, né? Você pode ter dezenas de alunos. Pode ter várias pessoas. Eu já dei um curso de improvisação, foi logo no início, eu acho que foi um pouco antes de eu abrir a escola. Eu lembro até hoje, claramente, eu tive um aluno de Portugal, tive aluno de vários lugares do Brasil, e o formato eram 15 alunos de uma turma, eu acompanhava por 3 meses um curso de improvisação que eu tinha. E funcionou super bem. Ah, mas como que eu ponho pra galera pra tocar? Gente, não vai botar todo mundo pra tocar junto. Não tem como. Às vezes a galera tem umas paranoias dizendo que, pô, você não pode tocar junto, não funciona, não tem nada disso. Claro que funciona. Cada um, se você quiser que o aluno toque, vai ter a oportunidade dele de tocar Sim. e mostrar como ele absorveu o conteúdo. É só você organizar como isso vai ser feito. E não tem nada de mais organizar isso. Não tem nada Um outro demais. ponto importante sobre não colocar todos os ovos na mesma cesta é uma coisa que eu estava falando contigo esses dias. Nunca tudo está indo 100% ao mesmo tempo. Nessa Instagram. Isso é impressionante, né, cara? Nunca assim, como a gente tem muitas frentes, nunca estão assim, todas as frentes ótimo. Não, porque você pensa assim, caraca, vem com uma ideia nova, um curso novo, um negócio para dar um dinheiro extra, pra gente fazer alguma coisa. Aí parece que a outra coisa que você tinha, parece que ela escuta e fala assim, eu vou dar uma relaxada aqui. Aí aquele extra que você ganhou não é extra, é para cobrir o buraco que o outro deu. Já reparou isso? Isso parece que é uma parada... Não, mas isso não é só do universo. Para você estar sempre em movimento, buscando novas fontes de renda, né? Até porque, olha só, vamos lá. Nós, por exemplo, nós temos a escola física, kids, adulta, a gente tem a escola virtual, a gente tem a formação do professor de música empreendedor e nós temos produtos de início de esteira, que são produtos de menor valor. Então, a gente tem várias frentes, né? A questão é que, às vezes, fica muito bom na escola virtual, às vezes a escola presencial, por sazonalidade, é pior. Por exemplo, o mês de dezembro, janeiro para a escola presencial não é um mês bom, porque a galera sai de férias, ninguém quer começar nada em dezembro. Então, mais para a escola virtual é muito bom dezembro e janeiro. Então, assim, isso é normal que negócios diferentes tenham sazonalidades. Então, por isso que o empreendedor ele não pode estar focado somente num lugar. Ele tem que como fala, tem que sair da zona de conforto, né?